Capítulo 33. Elise abriu os olhos devagar. Ali estava a mamã Claire, de bruços na poeira, com um sapato faltando e as meias de seda rasgadas. Onde será que está o outro sapato? Sem se mexer, a menina olhou ao redor para tentar encontrá-lo, mas não conseguiu se mover, apenas virar a cabeça. O pequeno anjo barrigudo de pedra ainda estava de pé na velha fonte. A água brotava da boca do anjo e escorria para a base da fonte, com um brilho laranja e azul que brilhava através da fumaça. Quando Elise reuniu coragem para se mover, sentiu uma pontada de dor no ombro direito. A praça havia desaparecido. Tudo o que restava era poeira e o anjo nu, flutuando acima das águas negras. A visão daquele inferno a deixou sem fôlego. Ela tentou respirar, mas sentiu que estava prestes a sufocar. Gritou e, no mesmo instante, conseguiu inspirar mais uma vez. Ela estava viva. Havia sobrevivido novamente. Elise, levante-se! Era a voz de Daniele chamando-a de algum lugar que ela não podia ver. Ela espiou através das nuvens de fumaça sobre os corpos mortos. Sem dizer nada, Daniele conseguiu se aproximar e pegar a mão dela. Espere! A mala estava lá, ao lado do corpo de Claire, sob uma espessa camada de poeira e pedras. Daniele foi até ela, recuperou-a e voltou até onde estava Elise. Vamos, foi tudo o que ela disse. Mamã Claire, sussurrou Elise. Mamã está morta, disse Daniele secamente. Elas não tinham tempo. Os soldados voltariam, procurando sobreviventes. Estavam apenas esperando que as chamas se apagassem. As duas meninas corriam perigo agora. Estavam entre os poucos sobreviventes, numa aldeia enterrada sob uma nuvem espessa e escura. Elas pararam por um instante, tentando se orientar em meio àquele caos, para encontrar uma direção na qual fugir. Além da fumaça que saía da igreja, podiam ver o cemitério. Poderiam atravessá-lo ou correr ao longo da margem do rio, na direção oposta, para a abadia, embora fosse muito arriscado. Levará várias horas para chegarmos lá, pensou Daniele em dúvida. Ela não entendia de quem estavam fugindo, quem era exatamente o inimigo. Elas perderam toda a noção do tempo. Não sabiam quando a luz do dia acabaria, se a noite estava prestes a cair. Agarrando-se as mãos uma da outra, tremiam de medo e angústia. Vamos nos esconder aqui, disse Daniele. Temos que esperar que fique escuro. Nos esconder? Elise não conseguia entendê-la. Não havia árvores nem uma esquina ou casas que pudessem abrigá-las. Mas Daniele se deixou cair ao lado da mala e fechou os olhos. Os pés de Elise estavam queimando. Seus olhos estavam cheios de areia. Sua garganta estava ressecada. Ela não ousava dizer a Daniele que estava com sede, que tinha que encontrar água antes de partirem para a abadia, pois sabia que era perigoso demais sair do esconderijo. E quem poderia dizer se os alemães também não tinham feito o mesmo, fechado as mulheres e crianças
dentro da abadia para explodi-la. Mas Daniela estava dormindo ou fingindo estar. Ela não tinha respostas para as perguntas de Elise. Pela primeira vez, Elise derramou lágrimas silenciosas, tentando não acordar Daniele. Virou de costas e soluçou, pensando em como mamã Claire a salvara. Elas tinham que chegar à abadia para buscar ajuda, pelo menos para fazer com que todos aqueles corpos dilacerados recebessem um enterro decente. Ou talvez fosse melhor não pensar, fechar os olhos, tentar dormir e esquecer. Isso é o que ela estava tentando fazer quando sentiu os primeiros pingos de chuva. Olhando para cima, viu que as nuvens estavam baixas e pesadas. Uma chuva fina começou a assentar a poeira. O ar estava carregado de cheiros sinistros. O rugido de um comboio de caminhões, com a suástica na lateral e carregados de soldados, acordou Daniele. Eles não estavam indo em direção à abadia, mas no sentido oposto. As duas garotas se entreolharam, esperançosas, antes de o terror atingi-las. Talvez os alemães estivessem voltando de lá depois de aniquilar a todos, inclusive o padre Marcel, a única pessoa que poderia salvá-las. Elise levantou-se e deu alguns passos para longe de Daniele. Por poucos segundos a lanterna vermelha do último caminhão alemão iluminou seu rosto. Um soldado a viu. Colocou rapidamente o capacete e ficou olhando para ela. Elise não estava com medo. Sustentou o olhar do jovem quando o caminhão acelerou na estrada, sumindo em meio à chuva e à poeira. Os soldados estão fugindo, envergonhados do crime que cometeram. Elise ousou pensar. Ela tinha certeza de que não voltariam só por causa dela. O soldado alemão devia ter pensado que ela era um fantasma. Ou talvez ele não a tivesse visto porque ela não existia mais. Havia morrido várias horas antes, como todos os seus vizinhos da aldeia, na igreja, na praça, nos celeiros. Ela também havia morrido 2 anos antes, naquela noite na floresta, antes de acordar queimando de febre nos braços de mamã Claire. Agora, ela estava vivendo outra de suas mortes. Só Deus sabia de quantas outras mortes teria que fugir. Até os piores assassinos podem ter um pouco de piedade, ela pensou. Ao não denunciá-la, Elise viu no jovem soldado algo parecido com compaixão. Mesmo assim, teria preferido que a levassem para a aldeia mais próxima. Lá alguém lhe daria água, talvez até mesmo um pedaço de pão. O soldado não a salvara, ela concluiu. Ele a abandonara à própria sorte, para morrer. Temos que ficar longe da estrada principal, Daniele avisou, levantando-se e começando a se afastar sem olhar para Elise, que a seguia em silêncio. Acho que não vou conseguir continuar andando se não tomar água. A chuva logo parou, mal umedecendo seus lábios. Daniele continuou andando sem responder. Elas não podiam ir até o rio, pois seria muito perigoso. Não era o momento de procurarem água e muito menos comida. Quando chegarmos à abadia, vamos falar o mínimo possível. Disse Daniele. Vamos ficar juntas o tempo todo. Não sabemos se os alemães vão estar lá também. Temos que descobrir antes de chegarmos. Aguente mais um pouco, estamos quase lá. Você consegue? Elise não disse nada, mas seguiu atrás de Daniele tentando não se apoiar no calcanhar direito.
Era difícil não caminhar pela estrada. No verão, o chão sob as florestas, as árvores da floresta exalavam vapor quente que as desorientava. Quando chegaram a uma clareira rodeada de arbustos, decidiram parar para descansar. Abraçadas, compartilharam um sono cheio de sobressaltos. Era quase meio-dia, quando partiram novamente. Quanto mais perto chegavam da abadia, mais devagar Daniele andava, arrastando a mala com uma mão e com a outra apoiando Elise que mancava. A imagem da mãe caída entre os escombros na praça a atormentava. Era apenas sua solene promessa que a fazia seguir em frente. Cuide de Elise, como se ela fosse sua irmã. A mãe pedira a ela, enquanto colocava na mala uma Bíblia, uma muda de roupa para cada uma e 3 casacos grossos. Por que ela está fazendo isso? Daniele tinha pensado, se estamos no auge do verão. Era um fardo pesado e irritante, mas ela tinha que carregá-lo. Tentava entender por que a mãe tinha ido para a aldeia com uma mala, se ninguém tinha nada nas mãos. O que havia acontecido na realidade? Por que haviam sobrevivido? O que sua mãe sabia? O que ela previra? A mala era um lembrete, um registro de memórias dispersas. A mala é mamã. Ela disse a si mesma enquanto caminhava. Embora continuassem seguindo em frente, ambas estavam convencidas de que haviam morrido na praça, junto com mamã Claire. O caminho para a abadia era uma ilusão. Elas ainda estavam lá, ao lado do corpo de Claire, esperando para serem enterradas numa vala comum. Quando finalmente avistaram os muros da abadia ao longe, uma pontada de medo retornou pungente. Não havia alemães à vista. Quando as 2 meninas se aproximaram com cautela, o enorme edifício se erguia silencioso, sob o brilho do pôr-do-sol. Daniele apertou a mão de Elise. Elas se olharam por alguns segundos e então se prepararam para atravessar a porta de carvalho reforçada, com ferro enferrujado. Talvez estivessem seguras por enquanto. Capítulo 34. A nave principal da abadia estava cheia de crianças correndo, caindo, chorando, rindo. Havia um cheiro de esterco, manteiga, suor e queijo rançoso, canos quebrados, água estagnada. A luz fraca fazia seus rostos cansados, as faces pálidas e encovadas, parecerem visões de um ocre patético. Padre Marcel estava num canto, ladeado por pilares de pedras carcomidos, o rosto molhado para aliviar o calor sufocante. As meninas não o reconheceram, apesar de o terem visto pela última vez, apenas 2 semanas antes, num dos seus jantares de sexta-feira à noite. Ele não se barbeava havia dias, e seu cabelo preto e oleoso estava grudado no crânio. A batina estava suja de lama, com manchas esbranquiçadas no peito e sob os braços. Sentado à sua direita estava o padre Auguste, que segurava o pesado registro batismal da abadia, anotando os nomes das crianças que estavam chegando. Com suas mãos artríticas, anotava os detalhes dos recém-chegados em folha de papel soltas. Quem os trouxera para a abadia, de que aldeia tinham vindo, que escola frequentavam, a profissão dos pais, se tinham irmãos e irmãs.
Ele também pedia o nome e a data de nascimento deles e os adicionava a cada nota. Uma garotinha estava de pé na frente dele, respondendo em murmúrios baixos que o exasperavam. Com um gesto, ele mandou que ela se sentasse com os outros. Ele estava prestes a fechar o livro de batismo quando o padre Marcelo o deteve. Acabei de saber que mais 2 meninas chegaram. Espero que sejam as últimas de hoje. O padre tomou em seus braços um garotinho de 2 anos, que não parava de chorar. Tomando um lenço do bolso de sua batina, ele limpou o nariz da criança que escorria. O pequeno aninhou-se em seu peito, abraçou-o e aos poucos começou a se acalmar. Parecia que esse era o primeiro contato físico que ele tinha em muito tempo. Lá vêm as meninas, disse o padre Auguste ao vê-las entrar na nave. Padre Marcel sentou o menino num banco para receber as recém-chegadas. Quando viu quem eram, ele correu e as abraçou. Todos os 3 permaneceram em silêncio por alguns instantes. Não havia necessidade de perguntas, não havia nada que explicar. Elas estavam seguras. Padre Marcel fechou os olhos e deu graças. Suas orações tinham sido atendidas. Daniele e Elise Duval, gritou ele ao padre Auguste. São irmãs, e eu batizei as 2. Daniele apertou com força a mão de Elise, que soltou um profundo suspiro. Padre Marcel acariciou a cabeça das 2 e as conduziu à cozinha. Confiem em mim, tudo ficará bem, disse ele. Agora vocês precisam comer alguma coisa. Ao notar que as meninas ainda pareciam perdidas e atemorizadas, ele prosseguiu olhando-as dentro dos olhos. O tempo dos segredos acabou. Agora podemos tentar encontrar o irmão de Claire nos Estados Unidos, o tio de vocês. Ele se virou para Daniele. Ele vai tomar conta de vocês 2. Esta maldita guerra terminará em breve. Tranquilizadas pelas palavras do padre, as garotas correram para pegar um copo de água, enquanto o padre Marcel voltava para concluir o seu trabalho de documentação com o padre Auguste. Era importante que as crianças constassem nos registros. Era um tipo de garantia de legalidade para os alemães e seria útil após a guerra, quando seus familiares viessem procurá-las. Padre Marcel queria que tudo relacionado a Elise e Daniele estivesse em ordem, especialmente agora que elas pareciam ser 2 das únicas sobreviventes da sua aldeia. Ele até cogitou se não seria melhor mudar o nome do local do nascimento. Sua única missão agora era proteger aqueles órfãos. Para isso, era capaz de fazer qualquer coisa até mentir. Deus iria perdoá-lo. Seus olhos estavam injetados de sangue pela falta de sono e a angústia e frustração que sentia por não poder fazer nada além de limpar narizes, rezar diante do altar e baixar a cabeça para os alemães. Intuía que o crime cometido contra seus paroquianos era um ato desesperado de rendição. Os alemães estavam perdendo a guerra, o fim era iminente. Padre Marcel via o fato de ele ter sobrevivido como um castigo. Ele deveria estar lá com todos os outros na praça da aldeia. Tinha certeza de que sua presença teria impedido a bestialidade dos soldados com sede de vingança. O que eles esperavam encontrar? Armas? Havia apenas aldeões indefesos e dóceis, e ainda assim tinham despejado sua fúria sobre eles. Vão pagar em breve, dizia a si mesmo. Em momentos como aquele, a Bíblia não era a sua melhor aliada.
Ele não podia deixar de sentir ódio e pedia a Deus para permitir que amaldiçoasse aquela guerra, para que suas feridas se curassem. Ele estava convencido de que eram todos culpados por terem aceitado a ocupação alemã, como se ela não passasse de uma imposição incômoda. Sentia-se tentado a voltar à sua igreja e, em meio às ruínas, renunciar a Deus, o Criador, que fechara os olhos quando confrontado com os crimes que suas criaturas estavam cometendo. Ajoelhado no altar aquela noite, ele rezou com todas as suas forças para os órfãos que eram de sua responsabilidade. Ao fazer isso, viu uma imagem borrada do rosto de Claire, à luz de um entardecer de verão, alguns anos antes. Sabendo que poderia ser sua salvação, ele tentou se concentrar na imagem, mas não conseguiu distinguir a intensidade dos olhos azuis dela, nem a cadência da sua voz ou as pálidas sardas da sua pele. Tudo o que ele podia ver eram suas mãos delicadas entre as dele, pedindo ajuda, porque, como ela explicava, se estava colocando sua família em risco, era porque sentia que era seu dever cristão. Agora era seu dever proteger as meninas. Naquela noite, depois de várias horas sem dormir, ao recordar a voz doce e melodiosa de Claire, o padre Marcel finalmente adormeceu. À primeira luz do dia, dirigiu-se ao dormitório. A nave, que antes abrigava peregrinos, agora proporcionava refúgio a mais de 20 crianças. Ele verificou que Daniele e Elise estavam lá e as encontrou deitadas nos braços uma da outra, talvez compartilhando o pesadelo de ainda estarem vivas. Ele nem queria imaginar o que deviam ter passado. Claire não podia mais protegê-las, mas ele faria isso.